Alô, amigos, muito boa noite, que Deus abençoe você que está aí do outro lado. Eu espero que você participe conosco, não apenas assistindo, mas eu diria se envolvendo com essas verdades que Deus tem nos revelado nestes nossos encontros de restauração. Que Deus abençoe você, sua família, o seu trabalho, seus sonhos, os seus projetos rica e abundantemente. Amém. Que você tenha sempre em mente os compromissos com a obra de Deus. Normalmente nós realizamos no primeiro sábado de cada mês um encontro de oração e jejum. E este encontro tem sido assim uma bênção durante anos. Depois a gente tem um encontro social com o Café Colonial, que ficou agora, vamos dizer assim, fora do projeto, dos protocolos, em razão deste tempo que nós estamos vivendo. Mas oração e jejum continua sempre no primeiro sábado do mês, às 9 horas da manhã. Você é bem-vindo a orar, a receber oração, a trazer os seus pedidos, enfim, receber o apoio da igreja. E lembrando que domingo também, sempre aos primeiros domingos de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E quero convidar você que nos assiste a participar na sua casa. Ah, não posso ir, estou com problema de saúde, estou com isso. Tá bom. Então, prepare aí os elementos, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Pode ser pão comum, não tem problema. E venha participar conosco da celebração da ceia do Senhor. Aqui na igreja, culto presencial, às 10 horas da manhã. Estamos aí caminhando nesta série sobre a restauração das portas de Jerusalém. Não estou seguindo a ordem descrita aqui no livro de Neemias, mas sempre procurando algumas destas portas com um significado assim prático para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos nos reportar a uma porta muito importante, mas muito importante. Eu quero ler, se você me permite, Neemias capítulo 3 e o versículo 6. Na nossa tradução, diz assim: a porta Gesana, ou Gessana, foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias, a porta de Gessana. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, ajuda-nos a ministrar a Tua palavra na singeleza, na pureza, Pai, que ela exige. Abençoa a todos que participam conosco, a todos que vão estar entrando no decorrer desta reflexão, mas ser presente na vida de todos nós e ensina-nos mais uma vez, Pai, esta verdade tão transcendente, tão importante, tão básica na nossa caminhada espiritual. Nós oramos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no livro Senhor, ensina-me a obedecer, livro escrito em 1981, eu faço uma afirmação muito pertinente, uma afirmação que hoje, ainda hoje, diria eu, com certeza, ela é verdade nas nossas vidas, ainda hoje. Eu digo o seguinte: Deus, ouça, Deus não nos revelará coisas novas enquanto não colocarmos em prática as coisas velhas. Eu vou repetir: Deus não nos revelará coisas novas, não vai dizer nada de novo, enquanto nós não colocarmos aquilo que Ele já disse, enquanto não colocarmos em prática as coisas velhas. Para nós entendermos isso, a gente tem que buscar um outro texto paulino, para a gente tentar explicar a importância disso que foi dito. Porque muitas vezes nós interpretamos, eu diria até de uma forma errada, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele afirmou lá a igreja dos Filipenses. A gente repete muito este texto de Filipenses 3 e 13,
Quando Paulo diz assim, esquecendo-me, veja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, diz ele, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Esquecendo-me. Ora, preste atenção, esquecer não significa, eu diria, anular, deletar, como a gente faz no computador, apagar ou deixar para trás, não alguma coisa, tirar da memória fatos e acontecimentos que ocorreram na nossa caminhada, na nossa jornada de vida. Entenda o seguinte, não se pode apagar, rasgar as páginas escritas na nossa história. Não dá, porque elas fazem parte de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós representamos. Veja, por exemplo, a experiência do personagem Jó, todos nós o conhecemos. Quando ele dialogava com seus amigos, tentando se defender, os amigos o acusavam de ter pecado e, consequentemente, ele estar sofrendo. Veja o que ele disse, veja como ele se referiu ao seu passado. Está lá em Jó, capítulo 29, ele diz assim, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus, diz ele, cuidava de mim. E repete, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha vida. Ele estava vivendo um momento difícil, sofrimento terrível, né? Mas veja como ele se reporta. Eu preciso dizer que Jó estava recordando um período de sua caminhada, mas ele não estava neste momento poetizando, filosofando, dizendo algo simplesmente por dizer. Não, ele estava dizendo, eu tenho saudade. Ah, como eu tenho saudade. Ou você não tem saudades de tempos idos? Quando paro para pensar, ficar aí confabulando comigo mesmo, eu me lembro de períodos maravilhosos, tenho saudades. Cunharam uma frase dizendo, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Muitas vezes a gente se esquece de coisas tão maravilhosas que aconteceram no passado. Então, não tem nada a ver, vou esquecer o passado, agora tudo é novo. Não, não é por aí, querido. Ouça, Deus não vai nos revelar coisas novas, como Ele deseja, enquanto não colocarmos, e ouça bem, em prática as coisas velhas. Preste atenção a essa palavra prática. Se não colocarmos em prática o que já sabemos, o que já ouvimos, o que é importante para a nossa estabilidade, eu diria, física, emocional, espiritual, se não colocarmos em prática tudo isso, não adianta orar, se ajoelhar, jejuar, pedir a Deus que acrescente. Senhor, diga algo novo. Não. Se você não está usando o que está usando, por que eu vou dar mais coisas para você? Em outras palavras, há uma necessidade premente de restaurar essa porta, ou mais uma porta, né? Nessa nossa cidade, que é o nosso corpo, a nossa vida, que muitas vezes passa por momentos difíceis, como a cidade de Jerusalém estava vivendo. Essa porta chamada Gessana, que eu li aqui em Neemias 3 e 6, a porta Gessana foi consertada, foi reerguida, foi restaurada. Esta palavra no original, no hebraico, ela significa, sabe o quê? Velho. Porta Gessana é a porta velha, alguma coisa antiga, né? Aliás, a tradução de Almeida usa exatamente esta palavra, que diz que Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. A porta velha. Aí eu pergunto, bem, qual é a relação desta porta com
as virtudes que devem ser cultivadas na nossa vida, na vida de um seguidor de Cristo? Qual a relação dessa porta? Qual o significado? Qual a simbologia? O que a gente pode aproveitar num contexto de praticidade, o levantamento, a restauração desta porta gessana chamada Porta Velha? Ora, queridos, esta porta fala exatamente sobre obediência. Por que a obediência está relacionada, bispo, a esta porta? É muito simples. É muito simples. Porque a obediência, queridos, ela envelheceu. A obediência parece que ficou num passado. A obediência perdeu a sua vitalidade na vida de muitos cristãos. Ela tornou-se relativa, tornou-se circunstancial, depende muito da vontade, dos interesses, do momento, do nosso querer. Então, deixou de ser algo que deveria ser realmente presente dentro da vida de todo cristão, de todo aquele que se chama seguidor de Cristo. Ora, neste período que nós estamos vivendo, a população agora está sendo vacinada. Você já percebeu que esta palavrinha está presente? Não a obediência, mas a desobediência. Desobediência ao quê? Aos protocolos, às normas estabelecidas, enfim, às regras que o governo determinou. Tudo isso está sendo, de uma certa forma, relativizado. Tanto é que já foi cunhado, o brasileiro é bom nisso, né? 2 palavras para definir esse quadro que eu chamo um quadro infeliz: vacina fura-fila e vacina do vento. Você já ouviu essa expressão, né? Vacina do vento. O que é vacina do vento? É uma desobediência a uma norma que é a de vacinar e dar o conteúdo que está dentro do frasco. E não imitar, não enganar aquele que está ali numa expectativa: agora eu vou ser imunizado. Desobediência, vacina do vento. Interessante que profissionais, médicos, políticos, enfim, os que trabalham no setor de saúde, todos agindo segundo o quê? Os seus interesses, ou os interesses daqueles que são seus superiores. Ora, preste atenção, o esquecimento não pode ser menosprezado, ou, eu diria, incentivado pelas novidades da vida. Não sei se você leu, se você acompanhou, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal manteve o artigo da Constituição que fala sobre esquecimento. Por uma decisão unânime do colégio, foi decidido que é incompatível, ouça, incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos, de notícias, de dados verídicos nos meios de comunicação. Veja, até o Tribunal Superior determinou que não se pode esquecer, querido. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz isso. Vale lembrar a ordem que Deus deu a Moisés ao estabelecer as leis que governariam o seu povo até a terra prometida. Sim, Deus deu uma ordem também, está na Constituição divina. Lá em Números capítulo 15, versos 37 a 39, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas, ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as gerações, diz ele. Quando virem essas borlas, veja, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do coração e dos seus olhos. Então, está aqui determinado.
É uma lei sobre o esquecimento. Não podemos nos esquecer. E não poderia eu deixar nesse momento de relembrar, é quase que uma constante nas nossas pregações, né? O erro do rei Saul. Ele perdeu o direito de continuar liderando o povo, por quê? Simplesmente porque não seguiu as regras. Deus disse, olha, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, está lá em 1 Samuel capítulo 15. A ordem, simples, mas os israelitas, dirigidos pelo rei Saul, não, tinham outros interesses carnais, que foram contra a orientação de Deus. E veja o resultado. Quando Deus percebe, o profeta percebe o que havia acontecido, veja o que diz lá o versículo 9 do capítulo 15. Mas Saul e o exército pouparam, Deus mandou destruir, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, prepararam tudo o que era bom e trouxeram. Não foi sem razão, queridos, que o apóstolo João, lá no finalzinho das suas cartas, afirmou que nós deveríamos ter um cuidado muito grande com respeito aos nossos olhos. Porque o que contaminou Saul e parte dos seus homens foi o que João chama de concupiscência dos olhos. Veja, lá em 1 João 2,16 diz assim, pois tudo o que há no mundo, aí dizia, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E ele acrescenta, o mundo e sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade, ou aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Portanto, esta porta da obediência, ou porta velha, ela precisa urgentemente de ser colocada de pé. Queridos, nós não podemos nos esquecer de que é pela obediência que nós somos sustentados, é pela obediência que Deus nos abençoa, é pela obediência que nós somos protegidos e guardados, é pela obediência que Deus nos dirige, é pela obediência que nós recebemos aquela porção dobrada de graça, a presença do Espírito Santo em nós, é pela obediência. Assim como pela desobediência, nós nos tornamos expostos, nós fraquejamos, nós perdemos a esperança, as frustrações acontecem. Por que o povo de Deus está vivendo uma vida tão aquém, tão abaixo do nível de uma vida cristã? Você já imaginou se todo o povo de Deus, nós no Brasil somos milhões, temos um percentual muito grande, pelo menos nominalmente falando, mas temos um número representativo. Você já pensou, se todos fossem obedientes a Deus? Ah, queridos, esse país não seria o mesmo, não seria. Nós temos representantes aí no governo, em todos os setores, né? Municipal, estadual, federal, no ministério. Se estes homens fossem obedientes, o que seria do país? O que aconteceria? Deus moveria suas mãos, Deus nos abençoaria. Como o salmista disse, e aí se cumpriria, porque não basta citar um versículo, precisa ter respaldo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seria uma maravilha. Se nós fôssemos obedientes dentro da nossa casa, com certeza o nosso lar seria diferente, o nosso trabalho seria diferente. Se fôssemos obedientes dentro de nós mesmos, tudo seria mudado, tudo. Por essa razão, esta é uma prática difícil. Como difícil é toda reconstrução. Muitos dizem que começar é fácil.
O difícil é você manter, é você cuidar, é você zelar, é você dar condições. Começar, muitos começam. A maioria fica parada. O escritor aos Hebreus cita uma frase assim, muito estranha para nós, mas ele diz assim, que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Em outras palavras, a obediência muitas vezes exige um sofrimento, uma negação, uma abertura de dizer, não, eu não posso fazer, eu não vou fazer, eu vou me privar disso, né? Mesmo diante, queridos, dos desafios, das ameaças que pairam sobre a nossa vida, nós não podemos abrir mão da prática. O país hoje está vivendo essa convulsão, essa loucura de pandemia que não termina, 250 mil mortos, é muita gente. Cada dia aumenta o número nos estados, nas cidades. Tem uma cidade aí que está vermelha, quase todos contaminados, não há leite. Por quê? Por quê? Porque não se obedece distanciamento. Não, eu estou falando para uma plateia vazia. Não tem pessoas aqui na igreja. Temos o irmão Carlos que está lá na galeria fazendo a gravação. Por que não usa máscara? Até mesmo pessoas do governo. A gente vê reuniões, todo mundo sem máscara. É um ato de desobediência. Então, depois não adianta reclamar. Está crescendo, está aumentando, vamos fazer lockdown, vamos fazer isso. Não, já tem um protocolo definido. Então, vamos segui-lo, vamos segui-lo. Por isso, eu quero dizer para você, é preciso restaurar esta porta velha, que está estragada já na vida de muitos de nós. No livro que eu mencionei, Senhor, ensina-me a obedecer, eu faço algumas perguntas, por exemplo, o que Deus espera que você faça que você ainda não fez? Por que você não está obedecendo? O que Deus espera? O que Ele deseja que você abandone e que você ainda não abandonou, não abriu mão, está lá segurando lá, não dá. Eu relembro com você, para a gente concluir essa reflexão, a parábola que Jesus deu sobre 2 filhos que reagiram de forma diferente diante de uma ordem do pai. Lá em Mateus capítulo 21 há este registro. O que acham? Disse Jesus contando a parábola. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vai trabalhar. E ele respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu, mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aqueles que o ouviram disseram: o primeiro. Lógico. Não quero, mas arrependido foi. Então eu penso que está na hora de nós darmos uma parada, refletirmos um pouco mais e nos perguntar: por que eu não estou obedecendo? Por que eu estou falhando em certos setores da minha vida? Por que eu não estou sendo fiel a Deus nos meus compromissos? Compromissos de oração, de leitura bíblica, de jejum, de comunhão com o Espírito Santo, de busca de poder. Por que eu não estou? De fidelidade, até mesmo nos compromissos materiais com a igreja. Então não adianta dizer: contem comigo, estou aí, estamos juntos, se a gente não faz. Queridos, dizer que a gente vai pautar a vida por santidade, pureza, amor, perdão, e não sair do lugar, não tem valor. Não tem valor. É aquela velha historinha, que estavam lá 3 sapinhos numa lagoa. A lagoa começou a esquentar, né?
E eles estavam lá tomando uma decisão. E um deles disse: eu vou sair, eu vou pular fora. Aí, no final, perguntaram: quantos sapinhos morreram? A resposta de muitos: 2. Não, os 3 morreram. Por quê? Porque um disse: eu vou pular, mas não pulou, não saiu e acabou morrendo. A porta da obediência, guarde isso, ela requer trabalho, dedicação, esforço, disposição para ser reerguida, para ser restaurada, mas os resultados compensam, queridos. Se você ler a palavra de Deus, você vai verificar os cuidados, as coisas que acontecem que você pensa assim: isso foi casualidade. Não, foi a mão de Deus. Uma porta se abriu, que sorte. Não, sorte não. Produto, resultado de uma obediência. Faça isso, experimente, teste, provai e veja, diz o Senhor, se eu não abrir para vocês as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. A quem? A quem obedece aquilo que foi determinado. Então coloque de pé essa porta. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida diferente. Que Deus abençoe você e que Deus lhe dê forças para que você coloque em ordem, coloque de pé, faça com que seja reerguida essa porta que foi queimada, maltratada, enfim, faça isso em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, nós te agradecemos pela lembrança, pelo fato de termos, ó Deus, em mente toda esta nossa história. Não vamos apagá-la, não vamos esquecer. Vamos colocar em prática, levantando esta porta, reerguendo esta porta velha, para que o Senhor possa acrescentar coisas novas. Abençoa a todos que participaram conosco. Usa esta palavra, Pai, para outras pessoas que estarão sintonizando, que estarão, enfim, ligando a internet, vendo este culto de restauração num outro horário, mas que a Tua palavra, que é eterna, que é verdadeira, cumpra a sua missão na vida de todas estas pessoas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Quarta-feira próxima, nós vamos acrescentar mais uma porta dentro deste nosso caminhar, restaurando as coisas que são importantes na nossa vida. Esteja conosco, sábado, oração e jejum, domingo, a ceia do Senhor, às 10 horas da manhã. Uma boa noite para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.